O exercício de apresentação de reserva ou de reservistas, que a gente denomina, é uma atividade que é realizada com o pessoal que prestou o serviço militar, ou em tiros de guerra, ou em batalhões do Exército, ou unidades da Marinha ou da Aeronáutica. Não é vinculada, digamos, àquele cidadão que foi dispensado da prestação do serviço militar, aquele que recebeu somente o certificado de dispensa de incorporação, ou seja, o CDI. Então é um exercício que ele ocorre anualmente para que a gente possa, digamos, atualizar o cadastro dos nossos reservistas. Em que período é a apresentação e quem deve se apresentar? O período de apresentação, ele anualmente pela internet, né, ou Exarnet que a gente chama, ele começa sempre em 1º de dezembro e vai até o 31 de janeiro do ano posterior. No caso, então, desse ano, 31 de janeiro de 2016. E presencialmente, né, para quem assim o desejar, ou então aquele cidadão que no último ano da sua apresentação, é de 9 de dezembro a 16 de dezembro. Então, é o período que é feita essa apresentação. E quem deve se apresentar? É aquele cidadão que prestou o serviço militar por um ano ou mais anos nas Forças Armadas ou particularmente no Exército. Então, ele tem que fazer essa apresentação para atualizar o seu cadastro. Então, nada mais é que ele informar ali alguma profissão de interesse militar que ele tenha adquirido, a situação do endereço, enfim, de maneira que ele consiga, digamos assim, atualizar o cadastro e o Exército possa facilmente, ou as Forças Armadas facilmente, entrar em contato com ele em caso de mobilização. Qual é a finalidade desta apresentação de reservistas? Então, a finalidade principal é atualizar o cadastro. Então, a gente tem que atualizar de maneira que a gente entende que o reservista, por exemplo, que prestou o serviço militar, após 5 anos do seu licenciamento, ele está em plenas condições físicas, em boas condições de saúde, e que ainda ele tem, digamos, na mente, com facilidade, aquela disciplina, aquela qualificação militar que ele teve. Então, com a facilidade, ele consegue, digamos, voltar ali, fazer um breve treinamento, e, se for o caso, pegar em armas para fazer aí o que prevê a nossa Constituição Federal, atribuição aí em relação às Forças Armadas. Algum prejuízo caso não se apresentar? Isso, o prejuízo que se tem é que, por mais que esse cidadão já tenha prestado o serviço militar por um ano ou mais, né, que ele já tenha feito esse ato de cidadania muito nobre, se ele não carimbar, digamos, os 5 anos após ali o seu licenciamento ou eventualmente faltar um ano desses, ele está em débito com o serviço militar. Então, quando ele for, digamos, assumir um concurso, né, e apresentar sua reservista e faltar um carimbo, obviamente que ele vai ter que procurar um órgão de serviço militar, fazer lá a sua apresentação, pagar as multas previstas, né, uma multa a cada ano, e, enfim, para atualizar, ou fazer, digamos, também numa empresa que tem um RH, que tem um conhecimento da lei, também ele vai ter esse problema, para ser registrado, por exemplo. Então, esse é o prejuízo. Então, ele estará em débito. Apesar de ele ter contribuído em muito, né, prestando o serviço militar em caráter obrigatório, ou às vezes até permanecido, digamos, além de mais de um ano, por exemplo, o militar temporário pode permanecer até 7 anos, então ele ainda tem essa obrigação, né, para com as Forças Armadas, para com a nação, de carimbar o seu certificado após 5 anos, né, consecutivos aí, o licenciamento, após o seu licenciamento. Então, eu concito que esses cidadãos que porventura tenham perdido, digamos assim, esse prazo, que compareçam, né, e façam a atualização do seu cadastro junto a qualquer órgão do serviço militar ou pela internet. Tenente, as considerações finais referente a esse... Minhas considerações finais se referem-se, então, no dia 16 de dezembro, né, anualmente a gente comemora o Dia do Reservista, que nada mais é que o dia de nascimento do Larro Bilac, que é o nosso patrono do serviço militar. Então, quando a gente diz que o serviço militar, digamos, a segurança nacional é referente ao serviço militar, então a gente tem que sempre levar em conta que, apesar de, digamos assim, dessa reserva já ter prestado, digamos, a sua missão, cumprido a sua missão, prestando o tempo de serviço militar, que ainda eles têm obrigações para com a nação. Então, dentro desse contexto de Constituição, que atribui às Forças Armadas, digamos, a defesa da pátria, da soberania, defesa dos poderes constituídos, esses cidadãos que prestaram o serviço militar, eles estão inseridos nesse contexto. E, como tal, então, que compareçam, atualizem os seus conhecimentos,
o Exército e as Forças Armadas contam muito com essa força de combate, digamos assim, quase de pronto emprego, e se caso forem acionados, né, eles estarão em condições aí, após uma breve reciclagem, de pegar armas aí para defender o nosso país.